2024, como todo mundo sabe, é um ano eleitoral e novos nomes estão surgindo no cenário político de Camaçari. E hoje a gente vai conversar com um deles, o advogado e também empresário, Dr. Orlando Alves de Brito. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sheila, por essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando com a nossa cidade, conversando com Camaçari e com o nosso povo. Isso aí, doutor. Eu queria que o senhor começasse contando um pouco da sua história para a gente, para quem ainda não te conhece, como foi a sua trajetória, se o senhor é daqui de Camaçari mesmo. Conta para a gente, quem é o Dr. Orlando? Sim, sou nascido aqui, ali no antigo Hospital Semed, aqui na Avenida Francisco Drummond. E sou nascido aqui, sou filho de Camaçari, fui criado ali no Gravatá, na Rua Vênus. Sou filho de um pastor evangélico, alguém com muita história no meio evangélico de Camaçari. E Dr. Orlando, desde menino, desde muito pequeno, sempre foi muito dedicado aos estudos e à educação. Realmente eu sou o espelho do que a educação pode representar na vida de um menino que... Meu pai, por ser muito trabalhador, a gente nunca passou necessidade extrema. Mas, em algum momento, hoje, Dr. Orlando, que naquele momento era um menino, não teria condições de ter acesso ao nível de estudo que eu tive. Sim. No ano de 2002, aqui na cidade de Camaçari, 3 jovens somente da cidade, entre eles, hoje, Dr. Orlando, naquela época, Orlandinho, 3 jovens de Camaçari foram aprovados na Escola Técnica Federal em Salvador. Antes disso, eu fui laureado como melhor aluno ali na Escola Estadual Engenheiro Rui Bacelar. E até hoje eu sou muito grato aos professores daquela época que viram algum potencial no Dr. Orlando. E a partir dali veio essa aprovação, né? De Camaçari inteira, apenas 3 jovens ali foram estudar ali, foi por meio de um concurso público. E ali eu fiz a minha base na educação, ao ponto de eu hoje ter me formado advogado sem ter tirado um centavo, nem do meu bolso, nem do bolso dos meus pais. Foi mesmo na inteligência, na força de vontade, na coragem e na esperança que em algum momento a gente poderia transbordar e abençoar muita gente e abençoar o nosso povo. E eu me formei advogado numa excelente faculdade em Salvador, todos os dias indo e vindo, né? Assim, no transporte universitário, eu vivi isso por muitos anos, praticamente minha vida educacional foi ali tomando aquele transporte universitário, acordando cedo, 5h30 da manhã, chegando 11 horas da noite, meia-noite em casa, indo dormir 2 da manhã, no outro dia estar trabalhando. E nesse contexto do estudo, da educação, eu fui aprovado no concurso público da Prefeitura Municipal de Camaçari. Naquele momento não havia nenhuma perspectiva no sentido da política. Eu entrei na prefeitura pelo estudo, pela determinação, pelo concurso, e ali fiquei, aonde depois galguei novos postos, fui coordenador administrativo, a gente trabalhou com folha de pagamentos, com contratos e licitações. Então a gente foi ali desenvolvendo muita experiência na área da gestão pública e compreendendo o que é fazer gestão pública, né? E algo que eu tomei como propósito de vida, que é de utilizar todo esse conhecimento e essa experiência e o que a gente tem em termos de máquina pública para transformar a vida das pessoas, né? E o nosso interesse é ser esse motor de transformação da vida das pessoas. E não para aí, é uma história longa, porque a gente está falando de currículo, né? E posterior a isso, o Dr. Orlando é um homem de desafios. Quem me conhece de perto sabe disso. O Dr. Orlando é um homem de desafios. E ali no ano de 2013, mais ou menos,
eu pedi exoneração. Eu poderia estar até hoje, né, ali como assistente administrativo na nossa prefeitura, mas o Dr. Orlando é um homem de desafios. Então, ali naquele momento, no contexto de eu estar me formando advogado, eu pedi exoneração e fui advogar. Fui cuidar de gente, né? E nesse meio tempo é muito interessante que eu, assim, inclusive, iniciei minha carreira jurídica atendendo o povo no Centro de Assistência Jurídica de Camaçari. E aquilo, para mim, foi uma faculdade também, porque quando você tem um contato com as pessoas, você aprende a cuidar de gente, você aprende a ouvir as pessoas, e desde muito cedo eu tive muito claro na minha mente que é de verdade, tá, Sheila? Que a gente quer realmente ouvir as pessoas, que a gente quer, de alguma maneira, contribuir na transformação da vida das pessoas e na transformação da nossa cidade. Maravilha. Doutor Orlando, como filho de Camaçari, nascido e criado na cidade, como é que o senhor acredita que as suas raízes locais vão influenciar nas propostas que o senhor traz para a cidade? Eu acredito que vai influenciar de modo absoluto, de modo real e de modo verdadeiro. Porque, na verdade, quando a gente tem raízes em determinado local, e nesse caso na cidade de Camaçari, a gente passa a conversar com as pessoas olho no olho. Isso. A gente passa a saber quem é seu João, lá do Boritatuba, né? Quem é Dona Maria, lá da Orla, lá de Monte Gordo, quem é seu Nelson, do Gravatá. A gente começa a saber quem são as pessoas, não somente na perspectiva desse tempo da política, sim, mas na perspectiva de... Isso acontece muito, das pessoas conhecerem Dr. Orlando. É Orlandinho, né? É o filho do pastor Joel, né? É o Orlandinho que estava ali, que estava por ali. Então, assim, a gente... É uma alegria muito grande para a gente poder conhecer essas pessoas de longa data da nossa cidade e poder contribuir na transformação da vida delas a partir daquilo que a gente teve como experiência na nossa vida. Eu tenho dito que o objetivo de Dr. Orlando é transbordar de uma maneira que a gente possa trazer benefícios para a nossa cidade, para o nosso povo, de modo muito claro, de modo muito tranquilo, com muita humildade, tentando fazer aquilo que for melhor para a gente, para a nossa cidade e o que é mais importante de tudo, com a verdade, com o que é real, com aquilo que a gente pode... durante toda a minha vida, eu sempre procurei muito mais entregar do que receber. E essa é uma máxima que a gente precisa ter em mente, né? Para a gente conseguir ali alcançar muitas vezes os nossos objetivos, a gente precisa muitas vezes ter uma entrega tão absoluta, tão real, tão de verdade, que isso volta para a gente de uma maneira espetacular. Eu sou a experiência viva, sim, disso. Com certeza. E o senhor, pelo que o senhor contou também, o senhor é um exemplo de que a escola pública pode levar uma pessoa a chegar onde ela quiser. Como o senhor contou, o senhor teve a vida toda acadêmica, né, na escola pública e se tornou advogado. Então, com essa vivência de educação pública, como é que o senhor vê atualmente a educação pública em Camaçari e quais são as suas propostas para esse setor? Veja só, a educação pública hoje é o único, volto a falar, é o único meio de transformar a nossa cidade e a vida do nosso povo. Sem dúvida. Camaçari é uma cidade muito interessante. Camaçari é uma cidade industrial, é uma cidade que volta e meia tem ali as empresas, a Ford veio, saiu, né? Então, Camaçari é uma cidade muito interessante. Por quê? O objetivo da educação dentro de Camaçari, da educação pública de Camaçari, não pode ser outro a não ser conseguir, por meio da educação de qualidade, por meio do ensino integral, por meio da boa remuneração, né, e de valorização dos professores. Assim, é impossível você transformar uma cidade e um país
sem o professor. Com certeza. O professor, e eu sou prova viva disso, em algum momento um professor olhou para mim e disse, eu era menino, disse, Orlandinho, pega esse livro aqui, filho, lê esse livro e me entregue esse resumo daqui, eu vou lhe dar 5 dias para você ler. Como eu sempre fui uma pessoa de desafios, era um livro acadêmico, muito difícil, eu estava ali no início da minha vida escolar, criança, e eu falei, tá bom, professor, eu vou ler esse livro, eu vou te trazer esse livro esmiuçado. E não deu outra. Eu trouxe esse livro para ele, ele começou a perceber que de alguma maneira Orlando era diferente. Eu falo isso com muita humildade, tá? Sim. Na verdade, eu tenho visto assim, esse momento, e as pessoas perguntam, o senhor é pré-candidato? Eu tenho visto esse momento, na verdade, como uma missão. Dentro do meu propósito, de tentar abrir para as pessoas um leque de transformação de vidas por meio da educação e por meio do trabalho. Sim. Né? Há 8 anos, há quase 8 anos, eu tenho o meu escritório, a gente, ali nesse contexto de advocacia, a gente está ali sempre com o povo, e também sou empresário, e aí eu falei sobre trabalho e eu vou entrar na situação do empresariado. Sim. Existem hoje 2 fatores, 2 pedras fundamentais na transformação de uma cidade. A primeira é a educação e a segunda é o trabalho. Com educação e com trabalho, você muda, você transforma. Verdade. A gente conversa com muita gente, de cada 10 pessoas que conversam com a gente, 8 ali tá querendo um emprego, atrás de um emprego. Né? E aí a gente percebe o seguinte, que a educação e o emprego fazem parte da mesma engrenagem. Não há emprego sem educação. Sim. Né? Então, a capacitação do nosso povo tem que ser algo fundamental. E a valorização do trabalho no sentido de dizer, olha, e aí eu posso falar isso de modo pessoal, eu trabalho domingo a domingo, com muito carinho e com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, porque eu acredito também na força do trabalho, eu acredito na força do empresariado. Há muitas oportunidades, muitas vezes, que passam despercebidas pelo fato de muitas vezes o empresariado não estar ali sendo bem assessorado naquela demanda dele, e eu, no meu conhecimento, na minha experiência técnica, né, na minha experiência de vida pública, na minha experiência de vida privada como advogado, na minha experiência como empresário, eu vejo que a orientação, e aí a gente vai partir na situação do empresariado, muitas vezes tem aquele empresário ali que ele tem todo o potencial para crescer, para desenvolver, para ter novos projetos, mas em algum momento falta ali a orientação. Isso vem também de quê? Vem da educação. Isso. Então, Dr. Orlando hoje, ele se coloca na tentativa e na missão de unir o útil ao agradável. E com essa união, conseguir transformar a vida de Dona Maria, né? Dona Maria que está ali, que é aquela pessoa simples e humilde, malmente sabe escrever o próprio nome. Eu amo esse tipo de... Eu amo também pessoas assim, porque são pessoas muito verdadeiras, que a gente tem um amor, um carinho enorme pela história de vida, pelo que representa para a família, para a sociedade. Mas a sociedade ela é multi, né? Ela é complexa. Então, tem Dona Maria, mas também tem um empresário, né? O dono de um complexo turístico, o dono de uma grande empresa. E Dona Maria tem o neto que está desempregado e precisando de um emprego. E aí, como é que a gente vai fazer para unir o que Dona Maria quer, né, com aquele grande empresário que pode produzir isso para a família e para a vida de Dona Maria? Como eu disse, o trabalho ele é transformador, ele transforma vidas, né? Então, como é que faz essa união entre Dona Maria, né, que tem o neto que está desempregado, precisando de um emprego, e o empresário lá que está lá precisando de alguém para trabalhar?
Como é que a gente consegue fazer essa união? Aí não há outra forma, hoje, a não ser pela política. E há uma frase que diz, né, que quem não gosta de política será governado pelos que gostam. E é uma realidade. Eu tenho tido... Muita pessoa me pergunta, doutor Orlando, como é? Está gostando da política? O que é que você acha da política? E eu tenho dito o seguinte, a política ela é maravilhosa quando você tem propósito, né? Quando é de verdade, quando você tem aquele propósito de transformar a vida das pessoas, né? Quando você pode ali de alguma maneira, por meio da política, trazer benefícios para seu bairro, para a sua região, e por meio, muitas vezes, da política, sabe? Tirar ali aquela pessoa que está numa situação de necessidade extrema, está passando fome. A nossa cidade, ela desenvolveu muito nos últimos anos com o prefeito Elinaldo. Ele realmente criou as bases, né? Criou ali as bases para que Camaçari possa avançar mais. E eu acredito na cidade do futuro, né? Na cidade onde um determinado prefeito, ele lança ali as bases estruturais, né? O que são as bases estruturais? Assim, é a infraestrutura da cidade. Sim. Realmente, uma cidade ela não anda sem asfalto, uma cidade ela não funciona sem uma praça, uma cidade ela tem essas necessidades básicas. São necessidades que são de base para que a gente possa pensar na cidade do futuro. E, nesse contexto, eu vejo o pré-candidato Flávio Matos como alguém que pode pensar no futuro da nossa cidade. Nesse contexto da política, quando a gente pensa na transformação da vida das pessoas, a gente precisa pensar o hoje, precisa pensar o amanhã, precisa pensar como será Camaçari daqui a 10 anos. As pessoas me perguntam, doutor, e a política? E eu digo, olha, toda a decisão do doutor Orlando é pautada daqui a 10, 15, 20 anos. A gente precisa parar de pensar uma cidade imediatista. Sim. A gente precisa parar de pensar uma política imediatista. A gente precisa de uma política que pense numa transformação constante, mas uma transformação, porque você hoje pegar uma cidade com a estrutura de Camaçari, tudo que Camaçari tem representado e representa, né, para o Brasil e para a Bahia, você pensar Camaçari em curto prazo não é algo legal, né? Não funciona. Sim. Camaçari é uma cidade que ela precisa ser pensada a curto, médio e longo prazo. E quando o doutor Orlando ele faz a leitura assim. Como será Camaçari daqui a 15, 20 anos? Quais serão os atores políticos da cidade? Como é que a cidade vai estar? E é nessa preocupação, sabe, que a gente hoje faz política. Né? Não é uma política do imediato, é uma política de pensar na transformação do que a gente quer deixar para nossos filhos, para nossos netos. Doutor, você nunca vai ver o doutor Orlando fazer uma política baseada em coisas pequenas, em coisas baixas. Doutor Orlando sempre pensou em fazer uma política pensando no futuro da nossa cidade, pensando no nosso povo. Talvez o meu contato com o povo, que eu sempre ouvi muito o povo, sempre estive muito presente, ouvindo ali as necessidades e as demandas do povo, não me permite. Hoje eu não tenho o direito de pensar em mim, só em mim. Hoje eu não tenho esse direito, porque eu sei a dor de seu João, eu sei a dor de Dona Maria, então não me permite mais. Isso é uma coisa que em algum momento, assim, esse direito ele sai da gente, e a gente passa a ter a responsabilidade com as pessoas. Então é nessa perspectiva que a gente tem tentado construir esse momento. Perfeito. Tem algum projeto que o senhor já tenha que o senhor possa adiantar aqui para a gente? Temos sim. Nós temos alguns projetos, projetos que são baseados na necessidade do povo no contexto geral, né? Do empresariado, do povo. O que sempre me doeu na minha história como ser humano, e não é nem na minha história política, é na minha história como ser humano. O que sempre me doeu é a necessidade extrema, é a fome. Eu não admito a fome, não admito a fome. A gente anda muito e eu não admito ver a fome.
A fome para mim é algo, ou seja, no mundo que a gente tem hoje, na cidade que a gente tem hoje, eu não consigo entender a fome como algo natural. Sim. E a miséria também como algo natural. E é a partir daí que a gente tenta ser esse motor de transformação, né? E como é que a gente vence a fome? A gente vence a fome por meio do trabalho, por meio da valorização do empresariado para que possa trazer, para que possa gerar emprego e renda, sim, com assim, os incentivos fiscais, né? Camaçari é muito interessante. Desde 2021, Camaçari tem uma lei, que é a Lei Incentiva Camaçari, que é uma lei de incentivo aos empresários para que façam investimentos na nossa cidade. E essa lei, o que é que acontece? Quando você produz esse tipo de possibilidade para o empresário, você está gerando um emprego e gerando renda. Em uma análise básica que nós fizemos dessa lei, nós fizemos um cenário e um panorama da expectativa de criação, só com base nessa lei, de mais de 7 mil empregos dentro de 4 anos. Então, ou seja, assim, existem os meios, mas a sociedade camaçariense, ela precisa de gente que consiga tocar esses meios. Ou seja, porque muitas vezes não adianta, e no serviço público isso acontece muito, ter verba para determinada área de atuação, para transformar ali a vida das pessoas, para combater a fome, para dar ali a oportunidade para o empresariado, né? E muitas vezes tem a verba, mas falta ali a capacidade de fazer aquilo acontecer, né? Camaçari nos últimos 4 anos teve, assim, nos últimos 8 anos teve avanços substanciais, avanços muito importantes, né? Com o prefeito Alinaldo. Só que eu tenho dito, né, que é muito difícil ser prefeito de uma cidade tão complexa, né? Tem problemas, mas a gente vê no prefeito Alinaldo essa vontade de transformar, de ser sincero, de fazer as coisas acontecerem. Então, o que a gente tem percebido é que há os entraves burocráticos, né, que precisam ser vencidos para a gente conseguir transformar a nossa cidade. Então, com base nisso. Sobre projetos, por exemplo, a lei Invista Camaçari é uma lei que ela vai trazer muitos benefícios na questão de incentivos fiscais, na questão de cessão de imóveis para o empresariado, né? A questão das startups, né? Nós temos projetos de valorização, porque você sabe que o mundo hoje ele é digital. Hoje as startups, né? E hoje a juventude, hoje você conversa, é muito claro isso, hoje a juventude normalmente usa computador, hoje é celular. Isso. Então, e as startups ali como incubadoras, né, de projeto, de ideias, né, na área digital, inclusive a lei Incentiva Camaçari de 2021, ela traz também os incentivos para as startups. Nós temos um projeto, né, de um polo de tecnologia baseado ali, com base, né, no que acontece a título de exemplo, tá, gente? Guardada as devidas proporções, nós não estamos nos Estados Unidos. Sim. Nós estamos em Camaçari. Isso. Mas guardadas as devidas proporções, Camaçari ela tem um potencial enorme e absurdo e absoluto de ter um polo de tecnologia, né? Um polo onde as startups, e eu gosto muito de trabalhar com a juventude, porque a juventude é quem traz a ideia nova, é quem está ali ligado 24 horas ali no 320 e trazendo as ideias novas. E não tenha dúvida, quem toca o mundo em algum momento é a juventude também. Então, esse projeto, né, da criação desse polo tecnológico, ele vai trazer emprego para os jovens. Você imagina um jovem, né, que sai ali de uma família humilde e se torna ali um grande empreendedor de tecnologia. Olha que coisa linda.
Quando o doutor Orlando veio, o doutor Orlando fica feliz e alegre, porque a minha vida foi baseada nisso. Foi baseada na transformação, na garra, na luta, na determinação. Então, quando você pega ali um menino, por exemplo, do POC, um menino ali da Nova Vitória, e esse menino vai, eu vou ser empresário do ramo da tecnologia. E a gente consegue proporcionar isso a ele, e imagine a alegria. A gente vai estar transformando a família dele, a gente vai estar transformando a vida dele, e a gente vai estar transformando a nossa cidade. Isso. A gente vai estar gerando emprego, vai estar gerando renda. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente gosta de trabalhar. Eu entendo que a política, ela é só ela é o meio, a política ela é o meio de fazer as coisas acontecerem. Doutor Orlando, como é que o senhor acredita que a sua experiência como advogado pode contribuir na sua gestão como vereador da cidade? De modo absoluto também, né? E o advogado, é muito interessante o advogado. O advogado, ele vive as dores do povo, né? O advogado, ele é quem você leva a sua dor. A dor no sentido, doutor, eu vou perder meu patrimônio? Doutor, eu vou ficar preso quantos dias? Doutor, eu vou ficar preso? São as dores, né? A gente tem, por exemplo, hoje é muito comum a questão da pensão alimentícia. Sim. Né? Hoje, isso está é uma situação muito interessante. As mães atípicas, as mães de filhos autistas, tem os graus ali de autismo. Então, quando a gente, na condição de advogado, a gente passa a ouvir. E é interessante que, na verdade, o papel do advogado, muitas vezes, é o papel do psicólogo. E muitas vezes as pessoas derramam ali as suas dores e você começa a ter uma sensibilidade com o povo. Que talvez outra pessoa não tenha. Porque você passa a entender a dor, realmente você fala, poxa, realmente a dor está ali e você precisa de alguma maneira trazer uma solução para aquilo. Então, a minha condição de advogado só fez me ajudar, na verdade, no contato com o povo, porque, volto a dizer, iniciei minha carreira atendendo na Defensoria Pública da cidade. Ou seja, ali era uma questão muito interessante, eu até costumo falar, é o Hospital Geral das Causas. Né? O Hospital Geral das Causas, você vê de tudo, de tudo. E, na verdade, quando você passa por isso, você meio que você passa por outra faculdade. Principalmente no contato com o povo. Então, assim, foi esse contato com o povo que me fez entender que Deus me deu uma missão de cada vez mais tornar isso maior, tornar isso mais interessante, conseguir de alguma maneira transformar a vida das pessoas. E é esse cuidado que eu tenho. Quem me conhece de perto sabe quem eu sou. Na política é muito difícil a gente falar de nós mesmos. Sim. E eu tenho dito para as pessoas que estão comigo, eu não vou falar de mim. Procure alguém que me conhece e pergunte, quem é doutor Orlando? Quem é esse cara aí que está falando isso? Ele está falando bonito, ele está de terno, mas quem é ele mesmo? Quem é ele? Quem é ele? E eu vou lhe dizer, eu estou muito tranquilo, porque eu sei que quem me conhece de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, sabe quem é Dr. Orlando. Eu tenho dito às pessoas, olha gente, se for para ser de mentira, eu não quero ser. Se for para ser de mentira, não quero, não faço questão, tá? Mas se for para ser de verdade, conte com o Dr. Orlando, sabe? A gente vê muitas vezes na política, Sheila, muita mesquinharia. Bastante. Né? Muita mesquinharia. E não faz parte do meu perfil, tá? A gente acredita na verdade, a gente acredita que a gente pode fazer política falando a verdade, convidando as pessoas para construir um novo momento. E é assim que a gente tem pautado a nossa conduta. Doutor Orlando, além de advogado, o senhor também é empresário. De que forma, como pré-candidato a vereador, o senhor pretende apoiar aqueles pequenos empresários? O senhor já falou sobre a questão das startups, dos jovens que têm ideias de criar empresas tal, digitais, mas e aquele pequeno empresário que está ali em casa, aquela dona de casa que quer começar, por exemplo, a vender bolo?
Como o senhor pretende apoiar essas pessoas? Doutor Orlando, é uma situação inusitada e diferente. Os nossos projetos são baseados na dor das pessoas. Uhum. A gente não faz projeto por fazer, né? Eu estive na residência de uma senhora, ela muito necessitada, ela não tinha feito, não tinha comido, não tinha feito nenhuma refeição naquele dia. E como é que eu ia falar de projeto com ela, né? É difícil falar de projeto com uma pessoa que está passando fome há dias. Sim. Você precisa ali de alguma maneira ajudar. Mas veja só, sobre a questão do pequeno empresário. Eu tenho sentido a dor do empresário, do pequeno empresário, há muito tempo. Em 2006, o governo federal lançou a Lei 12.345, 2006, que é a lei do microempreendedor individual. Naquele momento, uma lei de avanços, de desburocratização, do acesso à formalização, né? Ali é do vendedor de água, é da costureira, é da pessoa que faz bolo. Então, assim, realmente simplificou. Sim. A gente viveu essa transformação de uma lei federal. Mas veja só, não foi suficiente. Não foi suficiente. A dor, hoje, uma das dores do pequeno empresário, do microempreendedor individual, nós fizemos um levantamento na nossa cidade. Hoje, mais de 50 mil microempreendedores individuais, eles têm dificuldade, eles até conseguem o CNPJ, mas eles não sabem emitir guia do INSS. E essa questão que eu vou falar é muito importante. O INSS, ele não é só para o momento de aposentadoria, ele é também para o momento da doença. Né? Hoje, por exemplo, tem algumas profissões como microempreendedor que são profissões de risco. Isso. São profissões de risco. E realmente é necessário que essa pessoa ela esteja contribuindo com o INSS. Só que olha o que é que tem acontecido. Por falta de projetos que abrace essa dor dos pequenos empreendedores, eles não conseguem simplesmente emitir a guia de recolhimento. Eles não sabem como emitir a guia de recolhimento. E é uma situação de muita importância, porque a partir do momento que você está ali, se você está contribuindo, você está segurado, você está na condição de segurado. O nosso projeto para os microempreendedores individuais, para os pequenos empresários, e aí pequeno empresário é o rapaz que vende água também ali, ele está empreendendo, ele está vendendo a água, ele está vendendo a bala, ele está vendendo a pipoca, ele está empreendendo, né? Então, tirar da informalidade, né? Quem ainda esteja informal, né? E o segundo passo, trazer para dentro da segurança que é dada pelo INSS os que já têm CNPJ, mas não conseguem assim mensalmente emitir as guias, não conseguem mensalmente deixar ali a situação ali organizada. E é com base nisso que a gente vai criar, né, com a ajuda de Deus, com a ajuda do nosso povo, quando nós sentarmos, né, na cadeira, na vereança do próximo em janeiro, a gente vai sim apresentar o projeto de lei de fomento aos pequenos empreendedores de Camaçari e vamos levar para o próximo prefeito, Flávio Matos, vamos levar ali o projeto aonde a prefeitura, né, de modo orientativo, né, seria ali uma prestação realmente do serviço, né, de conseguir, né, por meio de um órgão, conseguir mensalmente emitir as guias, conseguir formalizar quem não esteja formalizado, conseguir emitir as guias, conseguir trazer essa pessoa, esse pequeno empreendedor, para uma tranquilidade, sob o ponto de vista da vida dele, de que ele está trabalhando ali, vendendo a pipoca,
pendendo a barra, mas ele está tranquilo. Se acontecer um acidente, ele está tranquilo. Se acontecer alguma situação, ele está tranquilo. Então, a gente tem essa meta com o pequeno, e essa responsabilidade, gente, com o pequeno empreendedor. Olha, você que é pequeno empreendedor, eu vou te falar, vai em frente, porque é assim que você transforma a sua vida, é assim que você transforma a sociedade, trabalhando, produzindo e trazendo dignidade para você e para sua família. Isso aí. Doutor Orlando, quais são os principais desafios que o senhor acredita que a gestão pública pode apresentar e como o senhor pretende enfrentá-los? Olha, os desafios, isso é interessante, a vida ela se renova todos os dias, né? Cada dia tem 24 horas e todos os dias você tem que fazer praticamente a mesma coisa. Você tem que acordar, você tem que escovar os dentes, você tem que procurar trabalhar, ter a sua refeição, etc. Então, as necessidades e os desafios da gestão pública, eles se renovam a cada dia. Né? Muitas vezes você tem cidades, e Camaçari é uma dessas cidades, que tem ali uma estrutura de apoio para a sociedade muito grande, muito importante. Né? De que você tem ali uma secretaria de assistência social, você tem ali uma secretaria de turismo, uma secretaria de fomento ao empreendedor, né? Você tem ali, em qualquer cidade, sempre você tem a secretaria de saúde, né? Mais secretaria do esporte, mas, conforme eu falei, as necessidades, elas se renovam todos os dias. Sim. Hoje você faz um projeto, por exemplo, de fomento ao esporte, um projeto de melhoria da saúde, uma fila zero. Você faz esse projeto hoje, mas amanhã é a mesma necessidade de novo. Então, eu costumo dizer que na gestão pública, né, nem prefeito, nem vereador, volto a dizer, na gestão pública, nem prefeito, nem vereador, nem secretário tem o direito de não entender que as necessidades do povo se renovam todos os dias, e todos os dias é dia de trabalho, né? Então é com base nessa perspectiva que a gente tem a vontade de contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da nossa cidade. O senhor falou mais cedo que o senhor projeta uma Camaçari não só nos próximos 4 anos, mas daqui a 10, 15, 20 anos. Qual a sua principal visão de futuro para Camaçari e como o senhor pretende alcançá-la no seu mandato? Olha, veja só. Camaçari é uma cidade maravilhosa e muito interessante. Nós temos uma costa maravilhosa, né? Uma costa deslumbrante, algo surreal. Somos uma cidade industrial e de um povo muito trabalhador, de um povo muito inteligente, de um povo muito trabalhador. Só que a gente precisa olhar Camaçari daqui a 15, 20 anos. Né? Na verdade, quando você trabalha tanto na sua vida pessoal quanto nos seus projetos, de modo imediato, né, você erra. Por que você erra? Porque você está trabalhando com base numa necessidade imediata. Mas quando você projeta uma cidade para 10, 15, 20 anos, você começa a ver as questões importantes. Existem questões urgentes, que precisam ser solucionadas. Isso é uma questão de gestão, de tempo. Existem as questões urgentes e existem as questões importantes. Se você pensa somente a curto prazo, você vai pensar nas questões urgentes e vai esquecer das questões importantes. Só que são as questões importantes que vai lá na frente dar o upgrade, fazer com que sua vida melhore, fazer com que uma cidade como Camaçari melhore ainda mais. Porém, quando qualquer prefeito, qualquer vereador, ele assume ali aquela responsabilidade, ele precisa pensar primeiro no básico, tá? Não adianta a gente pensar algo muito fora da curva e não pensar no básico. As pessoas reclamam, vai fazer asfalto. Não, mas sem asfalto a gente não anda, filho. Mas vai fazer... Não anda, você tem coisas que tem que fazer. Sim. Vai construir uma ponte, tem que construir, viu? Não tem outra forma, tem que fazer a ponte. A ponte demorou, não demorou, mas tem que fazer. A ponte tem que estar ali. Né? É isso que eu estou pensando. Não estou pensando na politicagem, tem que fazer a ponte. Tá? E aí, o que é que acontece? Pronto. A gente tendo uma certeza, né, de que nós temos o básico, de que o básico está pronto,
Porque muitas vezes um prefeito ele assume uma cidade e nem o básico tem. Então muitas vezes você passa 4, 8 anos tentando organizar o básico, né? E muitas vezes o povo não tem essa paciência. Sim. Mas a gente entende que o povo, né, assim, muitas vezes das necessidades, das urgências, então tem essa questão. Mas quando a gente pensa para daqui a 10, 15 anos, ponto, tem o básico, não tem? As bases, né, o asfalto tá legal, né, né, tem necessidade, mas o básico está ali, né? O básico está ali. Tem a consulta, demora um pouco, mas tem, né? Tá ali, está ali, tá? Quando isso funciona, quando esse básico funciona, aí o Dr. Orlando começa a pensar no ideal. E é aí que está a Camaçari de daqui a 15 anos. Me perguntaram, porque eu voto no prefeito Flávio hoje, no pré-candidato a prefeito Flávio Matos, me perguntaram e foi muito simples a minha resposta, muito simples. A minha resposta é na Camaçari daqui a 10, 15, 20 anos. Eu vejo a Camaçari do futuro. Eu vejo a Camaçari da consulta no aplicativo. Eu vejo uma cidade integrada. Hoje existem as smart cidades, né? São as cidades onde você marca a sua consulta pelo aplicativo, mas no aplicativo você sabe a hora que o seu ônibus vai passar, né? Você sabe se o médico vai estar lá ou não. É tudo de modo coordenado. Você precisa tirar um documento, você entra ali e você já tem isso, né? Uma cidade pontual, uma cidade onde as demandas são solucionadas. A telemedicina, hoje a saúde no Brasil, né? É uma saúde que existe a saúde, existe a prestação do serviço público de saúde no Brasil existe, é algo que existe, né? Precisa ser melhorado, ser melhorado. Como é que nós vamos melhorar isso? Né? Primeiro, por meio de uma gestão com responsabilidade com o dinheiro público, primeira situação, se não começar daí a gente não faz nada, nem adianta ir para o segundo passo. Primeiro lugar, responsabilidade com o dinheiro público. O dinheiro não é meu, não é da Sheila, né? O dinheiro é público. Isso. E a partir do momento que o dinheiro é público, você precisa ter a responsabilidade, porque não é seu. Isso. Primeira situação. Segunda situação, realmente na cidade do futuro, é que, por meio de pessoas, de agentes políticos que tenham capacidade para fazer isso acontecer, né? Por exemplo, a questão da telemedicina. Hoje você sabe, no Brasil, nos hospitais de referência, o médico às vezes está nos Estados Unidos, ele consegue fazer uma cirurgia em São Paulo. Muitas vezes o médico ele pode estar em São Paulo, e é isso, né, que a gente também quer lutar. Muitas vezes ele está em São Paulo e consegue fazer uma cirurgia aqui pela telemedicina, pela tecnologia. Né? Então, o nosso objetivo não é trazer ideias absurdas, não. É entender o que nós temos hoje, resolver as demandas urgentes e pensar no futuro, tá? Quando eu tenho uma frase de um grande, que eu já li em algum momento, né? Pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Essa é a realidade. E às vezes você pensa grande e você alcança o pequeno. Então, uma coisa é certa, sabe? Hoje, qualquer vereador, qualquer prefeito, né, que estiver sentado na cadeira de uma grande cidade como Camaçari, ele não tem mais o direito de pensar pequeno, sabe? Ele não tem mais o direito de pensar pequeno. Ele tem a obrigação, e aí é uma obrigação com a sociedade de Camaçari. Ele tem a obrigação de pensar grande. Não só pensar, mas também agir, planejar, resolver, né? Eu tenho uma questão pessoal comigo, né? As pessoas falam, Dr. Orlando é muito prático. E realmente, eu sou muito prático. E essa praticidade, a gente planeja, projeta, mas a gente age. Sem ação, a gente não consegue transformar a vida das pessoas, né? A gente não consegue transformar a nossa cidade. Com certeza. Para terminar, Dr. Orlando, eu queria agora que o senhor desse um recado aos seus eleitores. Pode falar o que o senhor quiser.
Você, meu amigo, você, minha amiga, você me conhece. Se você não me conhece, pessoalmente você viu que alguém falou de mim para você. E eu tenho dito para os meus amigos, e para quem ainda não me conhece, eu tenho dito, converse com quem me conhece. Procure saber quem é Dr. Orlando, a personalidade de Dr. Orlando, se Dr. Orlando é uma pessoa séria, se Dr. Orlando é uma pessoa comprometida, se Dr. Orlando é uma pessoa que ouve as dores das pessoas e tenta de alguma maneira transformar aquela dor em alegria. E nós estamos em uma missão, gente. Nós estamos numa missão. Na missão da gente construir um novo tempo. Da gente construir juntos, de mão dadas, a gente conseguir transformar a nossa realidade, transformar a realidade do nosso povo, com muita verdade, né? Com muita coerência, né? Na política, a política da promessa, ela deve ficar para trás. Eu acredito que nós estamos assim, em um novo tempo, que é o tempo da construção, né? Não da promessa, porque a promessa muitas vezes é vazia, mas o que a gente convida, né? O que a gente faz e o que a gente tenta colocar na mente das pessoas que de alguma maneira está do nosso lado vamos construir. Quando a gente constrói juntos uma casa, a gente mora junto naquela casa. Então, a partir do momento que você construiu, que você fez essa construção, que você botou cada tijolo, que você colocou cada bloco, você tem a certeza que você irá morar na casa. E que casa é essa? Essa casa é a nossa cidade, é a nossa Camaçari, é a cidade que a gente ama. E eu quero te dizer, na defesa da nossa cidade, na defesa do nosso povo, na defesa de Camaçari, conte com seu amigo sempre. Conte com o doutor Orlando. Quero deixar para você, meu amigo, pai de família, minha amiga, mãe de família, para você jovem, para você empreendedor, para você que tem aquela dificuldade extrema, talvez hoje você não tenha feito as suas 3 refeições, mas eu quero te dizer, conte com a gente porque aqui tem verdade, aqui tem trabalho, aqui tem compromisso, aqui tem responsabilidade e aqui tem determinação na condução daquilo que a gente precisa construir para a nossa cidade. E eu não poderia deixar de te convidar. Me segue, vem com a gente, segue a gente nas redes sociais. Volta e meia eu tenho postado, olha, se você gosta do povo, se você gosta de gente, segue a gente, porque aqui é tudo de verdade. É na verdade, é no trabalho e é na determinação. Um beijo, Deus abençoe a todos.